João 1,14. A princípio, só esse versículo, mas continue com a Bíblia aberta aí, que nós vamos ver bastante ainda outros textos. Amém? João 1,14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa noite estarmos na sua casa. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Primeiramente, de eu estar na sua casa, para o Senhor dar esse benefício, meu Deus, esse privilégio de eu estar aqui na semana. Muito obrigado também pela oportunidade que o Senhor me deu aqui de trazer a palavra, que o Senhor use minha vida para falar aquilo que está no seu coração, que eu possa ser uma pessoa que venha trazer o que o Senhor quer que a igreja ouça, não as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. E aqui o texto fala, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, que aquele que estava no princípio de todas as coisas, né, que é Jesus, ele também veio viver a vida que nós vivemos no dia de hoje. Ele se fez carne, ele veio até a terra, passar pelo que a gente está passando e vencer, nos dando os exemplos que nós podemos vencer também. E vimos a sua glória. Aqui no caso é João falando que ele viu a glória pessoalmente de Jesus, né? E nós também vimos, nós não vimos pessoalmente com ele na terra, mas nós vimos através das nossas vidas, dos testemunhos, daquilo que acontece até hoje, né? Não tem como você falar que não vê a glória de Deus, a glória de Jesus, nos tempos difíceis de hoje, ele nos livrando, nos cuidando, né? Protegendo, e a gente vivendo cada vez mais experiências com ele no decorrer da nossa vida, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do Filho de Deus, como que não tinha como ser outra pessoa para viver isso, se não fosse verdadeiramente o Filho de Deus, a promessa se fazendo viva, não teria como ter essa glória, né, aqui na terra, e cheio de graça e de verdade. E tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que está escrito é verdade. Se não fosse verdade, não estaria há mais de 2000 anos até hoje essa palavra se cumprindo, as pessoas crendo, sendo perseguida como a igreja é. Até naquela época falaram que se fosse mentira, se dissiparia. E até hoje a palavra vive, a palavra, né, faz a diferença. E o que eu queria falar, na verdade, na noite de hoje, desse texto todo, é sobre a palavra aqui, o trecho que fala cheio de graça. Como eu comentei com a Sueli ali, o pastor Carlos já deu um pouquinho de spoiler ali na ministração do louvor. E é sobre graça que eu queria falar nessa noite. E o que é graça? Graça é esse favor imerecido que nós temos através da vinda de Jesus, do seu sacrifício. E eu queria primeiro compartilhar com os irmãos a resposta didática diz sobre graça. A graça de Deus é um favor imerecido e um dom divino que se manifesta como auxílio, perdão e salvação para os seres humanos. Ela é uma forma de capacitar as pessoas a viverem de acordo com a vontade de Deus e serem perdoados e salvos por meio da obra de Jesus Cristo e não por seus próprios méritos. Então a graça é um favor merecido que Jesus nos deu, nos dá até hoje, e nós conseguimos não pecar mais, ou tentar não pecar, ou quando pecamos somos perdoados, e nós vivemos uma vida santa, mas não por nosso próprio mérito, mas pela graça de Jesus na nossa vida. E tudo isso também graças à obra que Ele fez e ao Espírito Santo que Ele deixou para nos ajudar, a nos capacitar, para nos dar sabedoria e discernimento na nossa vida, para nós cada vez estarmos mais no caminho do Senhor. E a gente fala muito também aqui na casa do Senhor, que antes era a lei, né? E hoje é a graça, a diferença entre graça e lei. Então eu queria explanar um pouquinho sobre isso também, qual a diferença, na resposta didática, entre graça e lei. A principal diferença é que a lei era um conjunto de regras que exige obediência e revela o pecado, enquanto a graça é um dom de Deus que concede perdão e salvação através da fé em Jesus Cristo, sem merecimento do ser humano. A lei vinda por meio de Moisés traz condenação e morte. Já a graça, por meio de Jesus Cristo, traz justificação, vida e um caminho para viver em santidade através do poder do Espírito Santo. Então, como diz aqui, né, na lei, era uma época que você pecava, o seu pecado era revelado e você já era punido ali mesmo, né? Até a parte também das pessoas fazendo o sacrifício, né, para não ser punido, mas não tinha arrependimento, era só cumprir aquela regra, aquela lei,
e você ou era punido ou não, mas porque os sacerdotes tinham esse acesso a buscar o perdão pelo povo, e a graça hoje totalmente diferente. Nós vivemos por misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que nos concede o perdão, mas também tem alguns deveres que nós temos que fazer. Não foi extinto totalmente a lei, porque a lei tinha obrigações, e a graça também tem. Para você ser perdoado, você tem que confessar seu pecado, você tem que se arrepender, mas tem o Espírito Santo para nos ajudar nos dias de hoje, para viver essa vida dessa forma, da forma correta, de acordo com a graça. E depois de discorrer sobre essas explicações aqui didáticas, antes de vir aos exemplos que eu quero dar aqui de pessoas que viveram a graça em época de lei, eu queria primeiro fazer 3 perguntas para vocês, para nós, não precisam responder, e eu quero, no decorrer dessa ministração, eu creio que vai edificar um pouco para ter essas respostas, para nos ajudar a entender, a raciocinar um pouco mais sobre as respostas dessas 3 perguntas. Primeiro, nós vivemos pela graça ou ainda estamos presos na lei? Segundo, nós verdadeiramente entendemos o que é a graça? E terceiro, se nós entendemos o que é a graça, nós usufruímos do benefício que a graça nos traz? Então, 3 perguntas. Nós vivemos ainda pela lei ou já estamos na graça? Nós entendemos o que é graça? E nós usufruímos do benefício da graça, se nós entendemos o que é isso? Então, como eu falei, eu queria citar 4 exemplos de pessoas, de personagens da Bíblia, que viveram na época, né, ainda era lei, mas eu creio que eles viveram esses benefícios da graça. E o primeiro exemplo que eu queria citar com os irmãos se encontra em Mateus 15, 25. Mateus 15, 25 até o 28. Diz assim, Mateus 15, 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, essa passagem eu queria que vocês refletissem sobre a pergunta se nós vivemos na graça ou na lei. Porque, para mim, essa passagem é uma das passagens mais bonitas que eu acho da Bíblia, porque essa mulher teve muita humildade num tempo que era olho por olho, dente por dente. E eu creio que a dificuldade que ela tinha, que Jesus nem perguntou o que ela precisava, que era a filha dela, né, que tinha que ficar sã, mas aqui nem chega a perguntar, que Jesus já dá uma resposta meio atravessada para ela. E eu, pelo pouco que eu conheço a Bíblia, é uma das poucas vezes que Jesus dá uma resposta atravessada para alguém que está tão necessitada, como o mundo de hoje você vê que está também, com tantas situações, e naquela época já não era diferente. E eu vejo que ela chega para Jesus e pergunta, adorando ele, dizendo para ela ser socorrida, e Jesus dá aquela resposta para ela. Ela tinha todo motivo naquela época, que era uma época de lei mesmo, ofender a Jesus, atacar Jesus, como hoje nós fazemos muitas vezes no tempo da graça. Se a pessoa olha torto para nós, a gente ataca a pessoa. Se a pessoa briga com a gente quer dar o troco. Então eu queria que os irmãos refletissem, verdadeiramente nós vivemos a graça, ou ainda estamos presos na lei, com atitudes que demandam aquela época de olho por olho, dente por dente, de não levar desaforo para casa. Tem muita gente que fala, né, que a gente é crente, mas não é trouxa, mas totalmente errado esse pensamento. A palavra fala em Hebreus 5:39, eu, porém, vos digo que não resistas ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E eu creio que quando fala essa palavra, não é para quando a pessoa te bater no rosto, você ficar dando outro para ela bater, e novamente o outro, mas é você não revidar, você não atacar a pessoa com a mesma arma que ela está te atacando, é você não ter a mesma atitude da carne que essa pessoa está tendo. Pelo contrário, a graça veio para nos possibilitar ter atitudes do fruto do Espírito. E essa mulher teve paciência, teve humildade, ela teve frutos que nós temos hoje graças ao sacrifício de Jesus, que naquela época não era acessível ao povo. E ela, com a resposta dela, que é uma das respostas, eu fico muito impressionado com a Bíblia, que eu acho muito lindo, não o jeito que Jesus
que as pessoas tratam Jesus, mas em algumas situações como Jesus trata algumas pessoas. E a resposta dessa mulher foi tão linda que Jesus, ele vira para ela e fala assim: ó mulher, é tão grande a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ele vira para ela e fala assim: ó, eu nem sei o que você quer, mas a sua resposta foi tão grande que seja feita a sua vontade. Nós oramos por muita vez o Pai Nosso e falando: Jesus, Deus, seja feita a sua vontade em nossa vida. E Jesus vira para essa mulher e fala assim: ó, seja feita a sua vontade. Eu nem sei o que você está pedindo, mas com essa resposta, com a sua humildade, não deve ser coisa ruim, só pode ser coisa boa. Então, seja feita a sua vontade. E desde aquela hora, aquela filha dela ficou sã. E eu pergunto para os irmãos nessa noite: nós verdadeiramente estamos vivendo na graça, tendo fruto do Espírito, tendo paciência, tendo humildade, adorando a Jesus, independente da resposta dele para conosco na nossa vida, independente se ele vai fazer o que a gente quer naquele momento ou não, se ele vai virar para a gente e vai falar: esse não é o momento, ou você não merece, como nenhum de nós merecemos. A graça é isso, a graça é o favor imerecido. Essa mulher com certeza não merecia que a filha dela ficasse sã, ainda mais naquela época, mas com a resposta dela e com a humildade dela, Jesus foi lá e fez o milagre. Então, por muitas vezes, nós ainda estamos na época da lei, olho por olho, dente por dente, vivendo nos frutos não nos frutos do Espírito, mas no desejo da carne. Pessoas orgulhosas, pessoas impacientes, pessoas que muitas vezes nós queremos vingança. Como muitas vezes acontecemos, nós justificamos a vingança falando que é justiça. E se a pessoa fez uma coisa para nós e nós queremos que ela seja punida. Por muitas vezes estamos vivendo na lei ainda que, como na lei era, as pessoas... quantas vezes nós nos esperamos o irmão pecar para nós apedrejarmos eles, como era naquela época, quando Jesus foi lá e inibiu as pessoas de apedrejarem, mesmo na lei, os outros, e nós vimos na graça, então, por muitas vezes apedrejando irmãos que cometem erros, que às vezes não cometem erro nem conosco, comete erro com a sua própria vida, e nós estamos condenando eles. Então, que nós devemos refletir se nós ainda estamos presos na lei. Eu sei que não é fácil viver nos dias de hoje, não é fácil, o mundo, por muitas vezes, traz esses pensamentos para nós, mas nós não podemos deixar ser corrompidos por isso. Pelo contrário, nós temos que ser influenciados pelo Espírito Santo, aprender com a palavra do Senhor e usufruir dessa graça. Eu queria que os irmãos também compartilhassem comigo Lucas 23, 39 ao 43. Então, que nós vamos refletir nessa noite, se nós ainda estamos presos na lei ou estamos verdadeiramente vivendo na graça. Lucas 23, 39 ao 43. A palavra do Senhor diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas ele nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então isso para mim remete para a gente à segunda pergunta: nós verdadeiramente entendemos que a graça? Porque a graça, ela também nos traz responsabilidade, traz dever. E um dos deveres é reconhecer aquilo que Jesus fez na cruz pela gente, entregou a nossa vida. Esse bandido da cruz, esse ladrão da cruz aqui, ele reconheceu que Jesus não tinha pecado nenhum, que Jesus estava fazendo aquilo ali pelo povo, e que era uma injustiça o que Jesus estava fazendo. Creio que, não sei se ele entendia o plano de salvação, né? Porque com o Espírito Santo veio logo depois, mas ele reconheceu, o importante é que ele reconheceu o sacrifício de Jesus, viu que Jesus era inocente, e ele também poderia fazer que nem o outro, debochar. Quantos no mundo de hoje, tipo assim, eu já fui prejudicado mesmo, então agora vou ofender, vou criticar, não tem mais jeito, vou me desesperar. E ele não, ele reconheceu a Jesus nos seus últimos instantes ali, creio que se arrependeu dos seus pecados, porque a graça também ela requer arrependimento da gente. Reconheceu o sacrifício de Jesus, confessou que era um pecador e pediu perdão e falou para Jesus: lembra de mim quando você estiver no seu reino. E Jesus falou: você vai viver a graça.
antes de eu ser crucificado. Eu já estou te dando a minha graça aqui, ó, antes da minha vida chegar ao fim. E pode ficar tranquilo que você estará comigo no reino de Deus. Então, que nós, irmãos, vemos verdadeiramente entender que o que é a graça? O graça é o favor merecido pelo sacrifício de Jesus, mas também requer deveres e obrigações nossas. Não é porque nós não estamos na lei que nós devemos agir de qualquer jeito, que nós não devemos mais prestar conta das nossas atitudes, que nós não devemos ter consciência de como nós andamos. Pelo contrário, agora é a hora de cada vez mais nós olharmos para trás e reconhecemos que nós éramos uns pecadores, ainda somos pessoas que lutamos contra o pecado. Nós não podemos entrar da porta para dentro da igreja e esquecer o que nós vivemos lá para trás. Mesmo você estando na casa do Senhor, você estando no caminho correto, você tem que lembrar quem você era lá atrás e se arrepender do que você foi. Por muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e riscamos aquilo que ficou para trás e não se arrependemos nunca dos pecados que cometemos lá atrás. Fingimos que aquilo nunca existiu. Fingimos que nós não tivemos uma vida antes de Cristo. Eu sei que Ele esquece o que nós fizemos atrás, Ele esquece os nossos pecados, Ele joga no mar de esquecimento, mas para isso tem que haver arrependimento. Por muitas vezes nós estamos aqui e não nos arrependemos do que ficou lá para trás, não confessamos aquilo que nós vivemos. Por muitas vezes ficamos constrangidos quando tocam naquele assunto, porque nós não queremos que remetemos o nosso passado. Mas às vezes nós temos que dobrar nosso joelho no chão e confessar: Deus, eu já estou na sua casa há tantos anos, mas nunca me arrependi daquilo que eu fiz aqui um dia. Eu nunca virei lá para o irmão lá atrás e pedi um perdão de quando eu ofendi ele. Eu sei que até hoje isso pesa. Eu sei até hoje que isso traz mal para a vida do próximo. E eu nunca fui lá e verdadeiramente mostrei com a minha atitude que eu não sou mais aquela pessoa. Eu simplesmente ignorei aquele pecado do lado de trás. Eu simplesmente deixei passar. E hoje vivo uma vida como se não tivesse existido aquilo. E esse ladrão da cruz, ele não fez isso. Ele podia falar: já estou condenado à morte, então não vou me desculpar, não vou me humilhar, não vou me arrepender. Mas ele reconheceu Jesus, como nós também reconhecemos um dia, e que nós vamos também entender verdadeiramente que a graça é você se arrepender, é você pedir perdão, é você olhar para o sacrifício de Jesus e endireitar a sua vida para que aquilo ali não tenha sido em vão. Nunca vai ser em vão, porque creio que a maioria que crê vai conquistar a salvação, mas se você não reconhecer, para você vai ter sido em vão. Porque se você não conquistar a salvação, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Também gostaria que... só para complementar aqui, em Lucas 15:10 diz assim: eu digo que, da mesma forma que há alegria na presença dos anjos de Deus, há por um pecador que se arrepende. Então Deus, Ele espera o nosso arrependimento dos nossos pecados. Ele não quer que só nós entremos por aquela porta, reconheça e esqueçamos tudo que vivemos lá atrás. Nós temos que verdadeiramente se arrepender de quem nós éramos. E em 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos, não é se nós deixarmos cair no esquecimento, se nós fingirmos que nunca aconteceu. Amém, irmãos? E também queria compartilhar com os irmãos a passagem que se encontra em Lucas 10:38. Lucas 10:38. Marta e Maria. Isso me remete a também, se verdadeiramente ainda nós entendemos o que é a graça. Marta e Maria, Lucas 10:38 diz assim: e aconteceu que, indo eles caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentado-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã não deixe de servir só, me deixe servir só? Dizendo-lhe, pois, que me ajude? E respondendo-lhe Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E eu creio que entender a graça também é isso. É você, nos dias de hoje, escolher a melhor parte. É você escolher a Jesus. É você ter consciência que o véu foi rasgado. E como foi louvado aqui, não precisa mais de uma arca para você ter a presença de Deus. Você tem que se alegrar e pular na presença do Senhor. Por todos os dias nós podemos escolher a melhor parte, se já chegar a Jesus, através da nossa oração, através do nosso louvor, através do sacrifício, como já foi dito de Jesus.
Será que nós verdadeiramente escolhemos a melhor parte? Porque nós vivemos uma época tão privilegiada da graça, que a todo dia nós podemos alcançar a Cristo, podemos alcançar a Deus com nossas orações, e nós estamos preocupados com os afazeres do dia a dia, nós estamos preocupados com coisas que são tão fúteis, e não que nós não necessitamos, nós necessitamos, mas que são tão bobas, tão passageiras. Eu brinco muito que eu gosto, né, de futebol, mas eu falei assim, às vezes você está preocupado com um negócio que, tipo assim, mesmo que você vencer, ficar feliz, o ano que vem é o mesmo campeonato, o mesmo nome, a mesma situação, aí você vai lá, se esforça, está preocupado em trocar um carro, o ano que vem eles lançam outro, um ano mais novo, aí você compra um celular e parcela em 300 vezes e fica preocupado se vai pagar, às vezes nem honra o seu próprio nome, que está envergonhando a Deus, mas no ano que vem eles lançam o 17, o 18, e você se estressando, se preocupando, como estava aqui, né? Uma focada em Cristo, focada em Jesus, e a outra se preocupando com os afazeres. Mas como Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, da qual não será tirada. Se nós escolhemos a Jesus, como diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Você não vai ter tudo, talvez, aquilo que você quer, mas você vai ter tudo que você precisa e você vai ter paz no coração para se contentar com aquilo. Você vai ter as coisas que vai suprir a sua necessidade, porque, como diz a palavra do Senhor, nunca vi um filho mendigar o pão. Então, você pode ter certeza, necessidade você não vai passar, sofrimento você não vai passar. Pelo contrário, você vai ter paz de espírito para viver com aquilo que Deus colocou nas suas mãos e aquilo que Deus quer que você viva. Por muitas vezes você está preocupado em viver uma vida que verdadeiramente, de coração, nem você mesmo quer, mas você quer que os outros vejam que você viva. E por que você não vive uma vida que você quer que Jesus queira que você viva? Deus é tão maravilhoso que Ele pensa tão lá na frente, que por muitas vezes Ele nos deixa viver experiências que nós nem merecemos, por causa da graça, que nós nem imaginamos viver, mas queiram viver essas experiências espirituais, não materiais. Nós vemos irmãos, nós vemos pessoas que chegam na casa do Senhor com tanta dificuldade, até de comunicação, de cumprimentar os outros, e você vê as pessoas às vezes vivendo experiência aqui no altar, vivendo experiência no louvor, vivendo experiência numa ministração, vivendo experiência que eu creio que elas nunca imaginariam que passariam por isso, e às vezes passa despercebido na nossa vida, nós não reconhecemos esse processo, essa evolução. E por muitas vezes estamos desejando que Deus modifique só a nossa vida financeira, nosso bem-estar físico. Por muitas vezes, só quem passa por uma situação de saúde e supera a situação, consegue ver o que Jesus fez na vida deles. E por muitas vezes nós estamos aqui há tantos anos saudáveis, sem precisando de uma cura, de um milagre, e não reconhecemos isso, não damos valor a essas experiências, a essas coisas que Jesus fala na palavra dele, que nós não iremos se preocupar, porque infelizmente nós só damos valor para aquilo que nos preocupa, porque às vezes aquilo que não nos preocupou ainda, nós não vemos que Jesus nos protegeu, nos guiou, nos deu livramento. Então que nós devemos entender também nessa noite, que a graça é escolher a melhor parte, a graça é procurar primeiro a Jesus, o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, irmãos, sem nenhuma dúvida. Tudo aquilo que você necessita para viver nessa terra, você vai viver, e no final você vai ver, olhar para trás, ver que teve uma boa vida, como Paulo disse, combateu o bom combate, e está com a mente sã, tranquila, esperando só Jesus vir nos buscar, né? Trazer a promessa verdadeira que é a salvação para nós, aquilo que nós esperamos todos os dias da nossa vida. Gostaria que os irmãos também abrissem a Bíblia comigo nessa noite, aqui em Lucas 8, 43, 48. Lucas 8, 43, 48. É engraçado que como as duas passagens que eu mais admiro na Bíblia de personagens, né, de pessoas assim, que viveram naquela época, de duas mulheres, e que não cita nem o nome delas, né? Fala ela, aquela mulher que é que deu a resposta para Jesus, e essa aqui também. A palavra do Senhor diz assim, em Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos,
E gastara tudo com os médicos e todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então veio a mulher, que não podia ocultar-se, aproximando e tremendo e prostrando-se ante dele, declarou diante de todo o povo a causa por lhe havia tocado, e logo sarará. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E eu acho que isso remete muito aqui à terceira pergunta, que é: se nós vivemos a graça verdadeiramente, não vivemos a lei, nós entendemos verdadeiramente o que é a graça, porque nós não usufruímos do seu benefício. Porque um dos benefícios, como nós também já falou aqui nessa noite, é que a mesa está posta, e você pode pegar aquilo que Jesus já te deu como posse, que Jesus já te deu como vitória. E essa mulher, ela tomou posse da sua cura numa época que nem existia graça, na lei. E eu acho tão bonito que Jesus, ele fala assim: quem me tocou? E a pessoa fala: mas a multidão te toca. Ele falou assim: não, mas alguém me tocou de uma forma tão diferente que de mim saiu virtude. Tipo, todos os milagres que Jesus fazia, ele chegava: o que quer que eu te faça? O que eu posso fazer? O que você quer que eu faça? Então, vai, sua fé te salvou, você está sendo curado, faça isso que você vai ser curado. E eu creio que Jesus virou para essa mulher e falou assim: peraí, virou e perguntou: quem foi que me tocou? Porque eu não autorizei, mas de mim saiu cura. Aí ele até vira para ela e fala assim: filha, tem bom ânimo, foi a sua fé que te curou, a tua fé te salvou, vá em paz. E será que nessa noite eu queria perguntar para os irmãos, né? Se nós estamos disponíveis o suficiente para se esforçar como essa mulher se esforçou para viver a graça de Deus. Porque você imagina o processo que ela passou para chegar lá e tocar na orla de Jesus. Primeiro, ela não podia nem estar naquele lugar. Por causa do problema dela, ela era impossibilitada de chegar perto de outras pessoas. Mas ela se esforçou, chegou a Jesus, tocou, e a sua fé foi tão grande que ela tomou posse da vitória. Então, em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então eu queria perguntar para os irmãos, já teve 3 perguntas, eu queria fazer mais 2 perguntas por irmão. Será que para nós vivermos esses benefícios da graça, não nos falta um pouco de esforço ainda, como essa mulher se esforçou? Não falta nós não estarmos na onde nós deveríamos estar, não na onde é mais cômodo para nós? Porque para essa mulher, mais cômodo era ter se entregado, já tinha gastado tudo. Se você for para pensar, por muitas vezes nós não pensarmos a vida dela, ela podia falar assim: o que me adianta me curar agora que eu já perdi tudo que eu tinha? O que adianta me curar agora que eu já entreguei todas as minhas posses, eu já não tenho mais nada? Já estou... Quantas vezes nós vimos pessoas aqui, tipo assim, nós vimos um irmão de idade que vai lá, aceita Jesus, se converte, e tem pessoas que viram e falam: mas agora com 70 anos? Agora com 75, agora depois de ter feito tanta coisa errada? Não importa, irmão, o que importa é a salvação. Não importa o que essa mulher entregou nas mãos de pessoa errada, o que importa é a experiência que ela viveu com Jesus, com seus esforços, com sua fé, que é falada até os dias de hoje. Como eu disse, nós não sabemos o nome da primeira mulher aqui que eu citei, da resposta, nós não sabemos o nome dessa segunda mulher, mas o mundo todo, há 2000 anos, e vai continuar sabendo até a volta de Jesus que elas existiram, que elas viveram essa experiência. Se o mundo sabe das experiências que elas viveram, você imagina o que essa mulher sentiu até o último dia da sua vida, depois dessa experiência que ela viveu com Cristo. Por muitas vezes nós vemos aqui no altar, aqui, trazer uma palavra do Senhor, Jesus coloca no nosso coração uma palavra, aí chega aqui no altar, ele dá um pensamento que nós tínhamos estudado dias e dias e dias, e a gente fala uma palavra que não estava escrito, e fica tão emocionado por Jesus ter usado a gente, que sai daqui emocionado, viu uma experiência extraordinária. E você imagina as pessoas que se esforçam como essa mulher se esforçou, que tem a coragem de estar onde ela esteve, porque nos dias de hoje, você seguir a Cristo, você se esforçar, você tem que ter muita coragem. Por muitas vezes nós não queremos estar em ambiente que não nos beneficiam, que não vão nos tratar bem. E você imagina essa mulher se tivessem descoberto que ela tinha esse problema naquele lugar que ela estava. Mas ela não se importou com isso, ela se esforçou o suficiente para alcançar Jesus. Será que nós estamos se esforçando o suficiente para alcançar Jesus?
para receber os benefícios da graça que Ele tem, para chegar verdadeiramente na mesa e pegar aquilo que Ele já nos permitiu pegar, que Ele já nos concedeu? E será que nós temos a fé o suficiente para fazer as coisas espirituais se tornar realidade nos dias de hoje? Porque Jesus, Deus, Ele é o mesmo. Ele era o mesmo naquela época, como a palavra dele diz aqui, Ele é a verdade. Ele é o mesmo naquela época e Ele é o mesmo hoje. E por que nós não vemos testemunhos como antes? Por que nós não vemos milagre como antes? Por que nós não vemos as pessoas vivendo a vida como viviam, e não é muito tempo atrás não, estou falando de 2000 anos atrás, não estou falando de 30, 20 anos atrás, como a pastora muitas vezes já deu testemunho de experiências sobrenaturais. E por muitas vezes nós não vivemos isso porque nós não temos fé suficiente para trazer a vida espiritual à nossa realidade, ao nosso dia a dia, a tudo aquilo que nós vivemos no dia de hoje. Então o que nós vemos, irmãos, nessa noite, refletir um pouco se nós estamos verdadeiramente vivendo na graça ou na lei, se nós verdadeiramente entendemos o que é a graça e se nós entendemos por que nós não estamos usufruindo dos seus benefícios. Será que nós não estamos tendo esforço suficiente? Será que nós estamos preocupados, como Marta, com as coisas desse mundo, em vez de se preocupar com o que realmente importa? Será que nós não estamos, que nem aquele ladrão da cruz, se arrependendo suficientemente daquilo que nós fazemos para ter o perdão, para ter a misericórdia de Jesus, para ter uma vida mudada? E se a gente ficar ligado nas coisas de Deus no culto, Ele vai falando conosco. Aqui, até percebi aqui no culto dessa noite que o pastor Carlos, como eu disse, já falou sobre graça. As irmãs falaram sobre a Arca da Aliança, e no dia de hoje não precisa mais da arca para nós chegar na presença do Senhor, para nós alcançarmos essa graça. E na oferta, a pastora Mara falou que Deus não vai obrigar ninguém a dar a dar os primícias, a dar o dízimo. Deus também não vai obrigar ninguém a viver a graça à força. Só vai viver a graça aqueles que se esforçarem, aqueles que verdadeiramente entenderam o que é isso, aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus, aqueles que estiverem dispostos a seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Como eu disse, a graça, ela existe, é um favor imerecido, mas também requer esforço nosso, requer também deveres e obrigações. Não é só porque não existe mais a lei que nós estamos livres de obrigações e deveres. Pelo contrário, agora nós devemos muito mais obrigações da nossa postura, da nossa consciência, da nossa mente, da nossa atitude do que aquele dia. Porque aquela época era só você ir lá, dar o sacrifício ao sacerdote e ele fazia a obrigação por todos. Hoje cada um tem que fazer a sua obrigação, tanto para perdoar os seus pecados, quanto para se achegar ao Senhor. Como foi nessa noite que nós vamos se achegar ao Senhor, que nós vamos se esforçar, que nós vamos viver os benefícios dessa graça, pois é isso que Jesus espera de nós. Ele espera que nós se achegamos a Ele, através da graça e da sua misericórdia e do favor imerecido que Ele nos concedeu, através do seu sacrifício. Amém? Que nós possamos ficar de pé nessa noite, que nós venhamos agradecer ao Senhor, por nós vivermos numa época de tanto privilégio, de tanto benefício e de tantas possibilidades. Não só a época, mas o lugar que nós vivemos. Pois muitas vezes vemos aqui, as igrejas perseguidas, os lugares que as pessoas não têm liberdade. E nós temos liberdade para exercer essa graça do Senhor em nossas vidas. Para exercer tudo que Ele nos presenteou com o seu sacrifício e que nós nem merecíamos. Mas, glória a Deus pela sua misericórdia, podemos viver nos dias de hoje. Amém? Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por esse culto, por estarmos na sua casa. Que nós venhamos conscientizar, meu Deus, que precisamos cada vez mais da sua presença, da sua graça, meu Deus. Que nós venhamos se conscientizar que precisamos se esforçar, termos mais fé, cada vez mais fé nos dias de hoje, meu Deus. Que nós não vamos deixar esse mundo corromper a gente, pelo contrário, que nós vamos fazer a diferença, meu Deus. Que as nossas vidas nesse mundo, na nossa família, na nossa casa e na nossa vida. Desde já te louvamos e crescemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.